3 corpos aí foram encontrados. Eita que a treta só aumenta. Treta sobre treta. Cara, 3 corpos foram encontrados aí em avançado estado de decomposição. Isso dentro de uma cisterna que fica, cara, numa chácara abandonada na área rural de Planaltina, no meio do mato, literalmente. Vai vendo imagens aí de um bombeiro militar dentro dessa cisterna buscando os corpos. Os corpos podem estar relacionados com o desaparecimento de outras 3 pessoas do caso Elisamar. Eu vou fazer o seguinte, o repórter Tatuzinho já está ao vivo aqui com a gente, traz novidades sobre essa história. Tatu, os corpos aí foram identificados ou não, meu irmão? Muito bom dia com você. Oi, Fred, bom dia para você, parceiro, a todos acompanhando essa grande audiência do nosso Balanço Geral DF aqui no Quadrado e também no meu querido estado de Goiás. Pois é, Fred, nós estamos no local exato onde nessa madrugada, por volta de 2h da manhã, os bombeiros, juntamente com a equipe da Polícia Civil, da CSDP, receberam aí, por meio de informações, inclusive segundo informações da própria Polícia Civil, de um dos presos detidos aí, envolvidos nessa chacina, informação que trouxe o exato local onde esses corpos estavam. Assim que a Polícia Civil teve essa informação, Fred, aquela equipe do Corpo de Bombeiros com cães farejadores veio aqui para o local. E veja só, é nesta chácara, inclusive um local meio que abandonado, Fred, bem atrás ali do postinho de saúde, da escola, da comunidade Santos Dumont, que fica praticamente, meu parceiro, em frente à região do Vale do Amanhecer, aqui em Planaltina. A gente vai fazer exatamente, Fred, o trajeto que os bombeiros fizeram juntamente com a Polícia Civil. Eu vou até pedir o meu querido Chico para ir ligando aí para restabelecer meu contato, mas eu vou contando aqui a notícia só para me ter o retorno de você. Mas eu vou mostrar para você, enquanto isso, mais o meu querido Mauro Zambrotti, o exato local onde os bombeiros fizeram essas buscas junto com os cães, Fred, inclusive com a ajuda da Polícia Civil. Aqui eles chegaram aí, mais ou menos, por volta das 2h30 da manhã. Eles foram já em direção, fazendo as buscas exatas aqui do local. Veja só, aqui eles fizeram todo um trabalho. Já deu certo aqui, Chicão, deu certo. Fizeram todo esse trabalho, fazendo varredura debaixo dessas árvores, numa área de mato bastante fechada, que o Mauro vai mostrando, até chegarem exatamente, Fred e todo mundo que está acompanhando essa grande audiência do Balanço Geral. Veja só, a casa está aqui abandonada. É uma casa destelhada, praticamente eu entrei lá dentro até para conferir de perto, para a gente trazer essa notícia para o Balanço Geral. Veja só, um local que está realmente abandonado. Agora o que chama a atenção, o detalhe aqui, cuidado aí, Mauro. Mostra aqui, Mauro, olha só. A quantidade de cal, substância cal, que geralmente criminosos, bandidos, assassinos utilizam para o quê? Despistar qualquer ação investigativa da Polícia Civil com relação ao odor, ao mau cheiro. Tem cal espalhado, Fred, por todos os lados. Até chegar, Fred, nessa parte baixa, como é horário de almoço, a gente não vai mostrar, até em respeito ao nosso público de casa, mas mostrar de longe o exato local, veja só, onde os corpos foram encontrados. É ali. É uma fossa. Muita gente está falando cisterna, mas fossa porque ali era um local onde saía dejetos, né? Com relação à questão de esgoto, dejetos da pia, dessa residência até mesmo do próprio banheiro que você está vendo aqui. É um local que nesse momento agora, Fred, ao lado dessa cisterna, dessa fossa, tem bastante cal, que o que chama atenção, porque esses corpos, Fred, foram encontrados enterrados, tinha terra em cima deles. E ali os cães, com essa ajuda dos cães farejadores, conseguiram localizar imediatamente. Esses corpos foram removidos dessa fossa, foram retirados aqui para o lado de fora. Inclusive tem um detalhe que chama atenção, só para mostrar, eu estava reparando aqui, você sabe como é que é jornalismo policial, repórter policial. Olha só essa corda, Fred. A gente não sabe se foi deixada pelos bombeiros ou, né, pela própria equipe da Polícia Civil, para, no caso, remover esses corpos que já estavam num estado avançado de decomposição, mas essa corda está aqui no local e é o que chama a atenção. Será que possivelmente essas vítimas que foram mortas, que até agora, segundo a própria polícia, trata-se de um homem, o corpo de um homem, e também pelas características,
trata-se de uma mulher adulta e também uma mulher jovem. Então, portanto, um homem e 2 mulheres, desses 3 corpos encontrados. Inclusive, aqui no local que nós estamos, está um odor muito forte, ainda bem que televisão não tem isso. Até minha equipe está toda preparada aqui, está de máscara aqui, porque o cheiro é muito ruim, Fred, principalmente quando nós estamos nesse local abandonado, onde esses corpos foram encontrados nesta madrugada, meu parceiro e amigo Fred Linhares. Eu conversei ainda há pouco com o doutor Ricardo Viana. Primeiro, te agradecer, Tatuzinho, por você estar fazendo esse belo trabalho. A gente comentava aqui, esse sol a pino, literalmente, que meio-dia o sol é a pino. E você aí, trazendo o melhor da notícia pra gente, mostrando o local, inclusive, estando do lado aí, sentindo esse cheiro horrível, né? Esse fedor, inclusive, pra trazer em primeira mão aqui pro nosso telespectador do Balanço Geral o que viveu um pouco do Corpo de Bombeiros, o que viveu um pouco também das pessoas que foram encontradas nessa cisterna. Eu conversei ainda há pouco com o doutor Ricardo Viana. Tá vendo que são manilhas? Separada ali é 1, 2, 3. Você acredita que o primeiro corpo apareceu depois da 4ª manilha? Tava muito fundo, cara. Doutor Ricardo Viana chegou a confessar pra mim que a Polícia Civil com o Corpo de Bombeiros chegou a pensar em desistir. Só que isso não é da polícia, isso não é do bombeiro. Vamos continuar. Pegaram um pedaço de pau e meteram esse pedaço de pau lá no fundo. Estavam cavando tudo. Não acha ninguém, vamos meter um pedaço de pau. Meteram um pedaço de pau lá e sentiu um negócio diferente. Quando puxaram, veio um mau cheiro. Aí eles falaram, opa, o bombeiro já avisou, aqui tem alguma coisa. Aqui parece ter um corpo. Continuaram a cavar. E não deu outro. E não deu outro. No local, 3 corpos. Estão identificados, Fred? Não, não estão identificados. Não estão identificados. Mas já sabemos que são 2 corpos masculinos e 1 feminino. A polícia, inclusive, chegou a falar pra gente, seria de uma mulher e de um adolescente. Né? Os femininos. E aí eu penso, pô, adolescente pode ser a Ana Beatriz. Menorzinha, 19 anos de idade. Já estava em putrefação. O homem pode ser Tiago. E a mulher pode ser Cláudia. Pode ser, Fred? Pode ser. A polícia, inclusive, vai trazer a identificação desses corpos pra gente. Hoje, eu tomara que saia até as 3h30 da tarde, porque é a hora que eu vou estar no ar. A identificação dos corpos que foram para Belo Horizonte. Aqueles 2 corpos femininos que estavam no Siena, que foram queimados, mandaram para Belo Horizonte, que foi encontrado em Unaí, foi para Belo Horizonte. Deve chegar hoje em Brasília. Conversei com o doutor Ricardo Viana e ele falou, Fred, hoje chega. O que o doutor Ricardo Viana falou pra mim? Fred, eu não posso cravar nada, cara. Nós temos 2 mulheres aí. Mas se uma dessas mulheres, tipo, foi trocada, de repente é a Renata e a Cláudia que tá aí. Sabe? De repente, lá no outro carro, não era... Podia ser a Ana Beatriz que estivesse lá no outro carro. Então, se hoje cravar as mulheres de BH, a gente, de repente, pode cravar aqui que é a Cláudia e a Ana Beatriz. Logicamente, esperando aí o laudo da Polícia Civil. Porque é o seguinte, como o Tatu contou, ninguém tem bola de cristal. Não tem. A polícia não ia no meio do mato assim, rapaz, eu acordei, vi na longitude, não sei das quantas, lá naquele buraco eu tenho que procurar. Não, não é assim. O que acontece? Um dos presos, que é Horácio ou Fabrício, falou pro delegado, falou pra equipe, ó, eu vou colaborar mais um pouquinho. Os corpos estão em tal lugar. Por que eu tô falando de Horácio e Fabrício? Porque Gideon, isso aí é um cadeiro filho do ego. O Gideon já foi liberado pro presídio. Ele não fala nada mesmo, não abre a boca, não deda nada, não é X9. Foi liberado pro presídio. Então o doutor Ricardo Viana já mandou Gideon pro presídio. Horácio e Fabrício estão aqui no DPE.
onde a polícia pode ir lá, prestar depoimento dele, colher o depoimento deles. Esse último depoimento, eles falaram, ó, o negócio é o seguinte, nós entramos, saímos da rua, né, da principal ali, andando em Planaltina, no asfalto e tudo mais, entramos na estrada de terra. Só que o delegado falou, Fred, eu já cheguei com meio caminho andado. Sabe aquelas imagens que nós mostramos ontem aqui? Do carro saindo lá do cativeiro e do carro indo e depois voltando às 5 horas da manhã. O doutor falou, ó, eles saíram pra esse lado. É o tempo da gente andar nesse lado todinho aqui, pra achar o corpo. Então a polícia já sabia que horas eles tinham saído e pra que direção. Só chegou pros caras, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês, eu sei que elas estão ali, no meio daquele mato. Só pra eu não ter que andar de chácara em chácara nesse negócio, me adianta o lado. Aí eles falaram, ó, nós também não sabemos direito. Nós fomos nas pistas. Nessa dia na pista, a gente achou uma quebrada de terra. Entramos nessa quebrada de terra. Avistamos uma chácara abandonada. E eu duvido se esses caras já não tinham informação dessa chácara, que ninguém acha uma chácara abandonada no meio do mato, assim, de madrugada. Sem uma luzinha, sem uma... Não acha. Tem conversa fiada pra mim, que aí eu achei uma chácara lá e joguei os copos numa cisterna que tinha lá. Não é assim. Eles já deviam conhecer esse lugar. E aí foram lá e jogaram os 3 corpos. Nós temos as informações como esses 3 corpos foram mortos? Não tem. Não tem. A polícia não tem. Perguntei pro doutor Ricardo Viana. Doutor, esses corpos estavam queimados? Pareciam estar queimados, mesmo em estado de putrefação? Ele falou, não, Fred, queimadura não tinha. Doutor, como é que foi? Ele falou, Fred, eu tirei o primeiro corpo. Eu não, ele não falou eu, ele falou nós. Nós tiramos o primeiro corpo. Depois desse primeiro corpo tinha muito cal, como o Tatuzinho explicou ainda pra gente. É pra diminuir o mau cheiro, né? O fedor. Só que eles continuaram a cavar. E nessa de continuar a cavar, encontraram aí mais 2 corpos. Coloca o Tatuzinho comigo. Tatuzinho, a informação que eu tive é de que seria sim 2 mulheres e um homem. A informação do local que você tem é essa também, meu irmão? Ô Fred, as nossas informações batem, tanto sua, que eu vi que você apurou aí junto ao delegado grande Ricardo Viana, que está trabalhando muito nesse trabalho para elucidar esse caso de vez, montar esse quebra-cabeça. Fred, a informação é essa. O local aqui, como você disse muito bem, ainda bem que televisão não tem odor. Olha, você deu uma base, Fred. Nós demos uma afastada do exato local onde está a fossa, onde os corpos foram encontrados, onde, inclusive, eu vou pedir até ao meu querido Mauro Zambrotti para mostrar. Olha só, tem as equipes aqui. Até a primeira vez que eu vejo aqui, Fred, em loca, sim, uma equipe de rádio, que é a Rádio Terra FM aqui de Planaltina, o pessoal trabalhando aqui para informar o povo de Planaltina. Veja só, estão ali bem perto, tem a equipe de outra emissora de TV. Esse local, o cheiro está tão forte que ele vem até aqui onde nós estamos, bem debaixo de algumas árvores. A informação é essa mesmo, Fred, de que realmente 3 corpos encontrados. Como você disse, essa fossa, ela é de manilhas, de cimento, ela tem 50 centímetros de altura e, pelo que deu a entender, pelo escavar dos bombeiros, pelo trabalho de investigação da Polícia Civil, os corpos estavam praticamente um em cima do outro e com bastante terra misturada, Fred, em meio à substância cal, que é utilizado para pintura. Mas eu estava até apurando aqui com meu colega jornalista, o cal que é utilizado para corroer e também ajuda, como eu disse lá atrás, a tirar um pouco desse odor. Por quê, Fred? Essa é uma chácara abandonada. Eu até tentei pesquisar aqui para ver qual a situação desse abandono, porque na entrada tem uma porta como se fosse um condomínio, com 2 banheiros desativados e também uma entrada para o vigilante. E ao lado desse espaço que nós estamos, área rural, tem outras chácaras, inclusive, com plantações agrícolas, plantação de limão e assim vai por diante. Então, pelo que deu a entender, ao tirar os corpos, Fred, já estavam no estado avançado, não vamos entrar em detalhes, até em respeito ao nosso público no horário de almoço, mas assim que tiraram esses corpos, já deu para perceber, um
era o sexo masculino, o que leva a crer que seja o Tiago Belchior. Já tem os outros 2 corpos femininos, que pode ser, é aquilo que só a investigação vai apontar, Fred, essa investigação detalhada do ML. Se realmente é da Cláudia, que também está desaparecida, da filha dela, por ser uma adolescente, a Ana Beatriz, ou se pode ser ter reviravolta nesse caso, conforme o resultado do ML da capital mineira, Belo Horizonte, se pode ser da Renata Belchior e da filha dela, a Gabriela. Então, portanto, Fred, esse mistério ainda continua mesmo depois desses corpos encontrados. Agora sim, traz um pouco de alívio para a família, mas mesmo assim continua agora após esse processo de identificação. Fred, Nicole. Cara, pois é. Nick, vamos fazer as contas comigo? Pode colocar nós 3 aqui. Tatuzinho, fica com a gente aqui. Vamos fazer as contas comigo, Nick? Vamos lá. Vai lá, quem já apareceu, identificado? Então, nós temos os primeiros identificados, né? Que inclusive foram velados ontem, nós acompanhamos aí. A Elisamar e os 3 filhos, né? 4. Que foram os primeiros corpos a serem encontrados e também identificados. Aí a gente vê as imagens para o pessoal de casa saber quem são, né? Elisamar, o Rafael, a Rafaela e também o Gabriel. Ontem nós acompanhamos aí a triste despedida em Planaltina de Goiás, o Tatuzinho esteve lá. E agora, Fred, e depois nós encontramos o Marcos, né? Temos aí o Marcos, que foi o 5º corpo encontrado nessa situação. O Marcos, que estava na casa onde as vítimas foram mantidas em cativeiro, foi encontrado aí esquartejado, já em estado de decomposição. E temos também os 2 corpos que foram encontrados dentro de outro veículo, que seria de Renata e Gabriela, que são essas que aparecem aí, mãe e filha, né? Então, esses foram os corpos que foram encontrados já identificados. Então, se esses corpos... Não, mas peraí, esses 2 ainda falta identificar, Nick. Então, acho, ó, o que vai acontecer? Então, nós temos a Elisamar e os 3 filhos, são 4. Marco Antônio, 5. Esses outros 2 aí, é a informação que a gente tem chegando hoje de BH. Se vai ser elas 2. Ou se elas que estavam, né, nesses 3 corpos que foram encotrados ontem. Ainda mais 3, então a gente fecha a conta com 10. Agora nós fechamos a conta com 10 mortos. Quem é o que a polícia vai descobrir, vai informar. A gente espera que nas próximas horas. Tá faltando a gente descobrir se Gabriela e Renata estavam naquele carro, né? Porque tem essa dúvida ainda. O delegado falou pra mim. Ou se era Cláudia, né? Ou se era Cláudia e Ana Beatriz. Ou se misturaram as 4. O delegado falou pra mim, Fred, tem a possibilidade de ter misturado as 4. Sabe por quê? Porque todas elas passaram por aquele cativeiro. Todas elas passaram por aquele cativeiro. De repente, para despistar a polícia, eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Eu acho meio improvável. Mas é uma hipótese que a gente tem que ter. Cadê o Tatu comigo de novo? Tatu, não me chegou a informação de como esses 3 corpos que estão dentro da cisterna, como eles foram mortos. No local aí do crime, alguém falou alguma coisa, alguma suspeita de como esses corpos teriam sido mortos e se foi morto por aí, se foi carregado morto por aí? A gente tem essa informação, irmão? Ô Fred, você sabe, eu não sou perito para ter uma notícia exata, só a Polícia Civil, mas pela experiência nossa, Fred, no jornalismo policial há muitos anos, tanto aqui no DF como Goiás e Minas Gerais, o que dá para perceber, eu vou pedir meu querido Mauro Zambrano para dar uma mexida na câmera, se tiver como, eu sei que o Mauro é um grande profissional, um grande repórter cinematográfico. Veja só, Fred, o que a gente entende aqui é de que esses corpos foram deixados aqui, e pelo que a gente entende, eu conheço muito bem de Goiás, de mato, essa questão de braquiária, de capim. Esse capim aqui, por exemplo, ele foi amassado há pouco tempo. Ou seja, esta chácara aqui, ela está desativada já há um bastante tempo. E aqui, possivelmente, Fred, isso aqui não é só a pegada, não é só rastro deixado pela equipe dos bombeiros nem Polícia Civil, não. Isso aqui, possivelmente, é mesmo antes, quando esses criminosos, que não sabe o total quantos e nem quais foram para trazer os corpos, ou se aqui mataram tanto esses 3 aí, que possivelmente pode ser o Tiago, ou a Cláudia, ou a filha dela, Ana Beatriz, ou bem como também pode ser, nesse caso aí, a Gabriela e a mãe dela, a Renata. O que acontece? Esse local aqui está amassado há pouco tempo, esse capim. Vou até dar uma andada aqui para mostrar, porque isso aqui é de pouco, não é de agora, não. Ou seja, aqui possivelmente, Fred, é mais ou menos, não estou querendo aqui ser trabalhando com
com data, com isso, mas aqui mais ou menos há uns 10, 15 dias, o mato estava alto, como por exemplo aqui, ou seja, foi amassado recentemente. Então, o que tudo indica, eu até procurei aqui tentar conversar com vizinhos aqui da região, inclusive tem um detalhe, tem uma chácara bem próxima aqui. Esses criminosos que fizeram isso, enterrando os corpos aqui naquela manilha, naquela fossa, eles foram assim bem rápidos e ágeis, ou seja, não fez muito barulho, porque segundo a vizinhança aqui, eu tentei até conversar com o tiozinho que estava ali capinando ali a lavoura de limão, ele disse que não tem escutado nada, não escutou nenhum barulho, nada que chamasse a atenção da vizinhança aqui local, porque aqui, Fred, esse local que nós estamos, que você conhece muito bem, que é a região rural, comunidade Santos Dumont, em Planaltina Distrito Federal, é uma área agrícola forte, é uma área de bastante produção, né, de frutas, de hortifrutigranjeiros e assim por diante. Então, portanto, os moradores aqui, pelo que a gente viu, conversando com eles, eles não escutaram nada. Ou seja, esses criminosos agiram bastante tranquilos ao levarem os corpos ali para aquela fossa. Meu parceiro Fred. Cara, e olha só, Ed é meu editor-chefe aqui, Marcinha, nossa editora executiva. Eu vou pedir para a nossa equipe ficar ligada com o doutor Ricardo Viana o tempo inteiro, até porque a gente tem repórter lá na 6ª Delegacia de Polícia, que eu já entro lá. Olha o que pode acontecer, Tatuzinho. Olha o que pode acontecer. Pode ser que esse corpo aí seja de Renata e Gabriela, porque o Tiago era da mesma família, pô. O Tiago aí era o irmão da Gabriela. O Tiago aí era o irmão da Gabriela. Né? O irmão de pai e mãe. De repente, esses loucos desses bandidos jogou a mesma família dentro dessa cisterna. De repente, eles mataram o pai e fizeram o quê? Enterraram o pai. Enterraram o pai. De repente, eles pegaram esses 3 aí também, que é o Tiago, Gabriela e também a Renata, e enterraram. Então é muito importante que a gente saiba o resultado lá de Belo Horizonte. Pedir para nossa equipe ficar o tempo inteiro ligando para as polícias aí, porque eu quero ter esse resultado aqui até as 3h30. Até as 3h30 da tarde.